Hoje nós iremos iniciar uma série de estudos da EBD que está com base no livro O Povo que Conhece o Seu Deus. O Povo que Conhece o Seu Deus, de J.I. Packer. Povo que Conhece o Seu Deus, da editora Cultura Cristã, da nossa editora. O Povo que Conhece o Seu Deus. E aí, nosso tema é justamente esse, o povo que conhece o seu Deus. E eu começo no capítulo 2 desse livro do Packer. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Que pergunta é essa, né? Que pergunta é essa? De conhecer a Deus. E aí, eu quero já trazer uma reflexão, uma história, tá? Mas que serve para a nossa reflexão, para nós pensarmos um pouquinho. E é história, não história. Qual que é a diferença? História é uma fábula, e história é uma história real que aconteceu. Tá? Então, essa é uma história, mas que não é nada muito complicado, não. Diz que tinha um garotinho que estava na praia, e lá estava um marinheiro já vivido, de anos e anos no mar, de navegar, conversando com um colega próximo desse garotinho. E o marinheiro falando que conhecia o mar por já ter vivido boa parte da sua vida em alto mar. E contando as histórias aí que ele passou no mar. O garotinho que estava ouvindo a história do marinheiro experiente, ele chega para aquele marinheiro e diz: eu também conheço o mar. Eu já peguei algumas conchinhas nele. O garotinho estava falando uma mentira? Não, estava falando uma verdade. Porque ele foi na areia da praia, brincou, pulou algumas ondas ali, levou alguns capotes e tudo bem, ele conhecia o mar. Mas o marinheiro conhecia o mar de viver no mar, de navegar no mar, de saber as correntes, os ventos, algo mais profundo e algo maior do que a experiência que o garoto tinha vivido e o conhecimento que o garoto tinha do mar. Isso reflete para nós, se nós pararmos para pensar de forma honesta, de forma sincera, se nós conhecemos a Deus, e aí a gente pode falar assim, é meio complicado conhecer a Deus, saber quem Ele é, por completo, a sua essência, o que é Deus. No entanto, nós podemos ter, de forma experimental, de forma de conhecimento, de estudo, pela palavra, quem Ele é, ou a parcela do que Ele revelou-se para nós, do que Ele se revelou para nós. Também é importante salientar que se espera que os evangélicos conheçam a Deus, certo? Espera-se que os evangélicos conheçam a Deus. Há de pensarmos e ver que teologia, theos, Deus, logia, estudo. Então, teologia, em primeira instância, é o estudo de Deus. O estudo de Deus. Então, espera-se que aqueles que fazem ou que estudam teologia conheçam mais a Deus.
E os evangélicos são aqueles que estudam a teologia, estudam Deus e devem assim conhecer a Deus. Contudo, também conhecer a Deus pode estar ligado à experiência pessoal do que pode ser positivo ou até aquilo que pode ser negativo. Porque conhecemos a Deus naquilo que veio de coisas boas para nós. Mas pensa na vida de Jó, no processo de conhecimento de Deus. Ele conheceu a Deus mais na fartura ou mais nas dificuldades? E percebe que no caso de Jó, ele era muito abençoado por Deus. Deus tinha relata no início do livro de Jó, que Jó era um servo fiel, um servo firme, um servo dedicado. Então, uma palavra muito positiva do servo Jó. Mas ao passar pelas dificuldades, pelas lutas, pelas coisas negativas da vida, pelas perdas, pelos sofrimentos, ele chega no final do livro e diz que apenas conhecia Deus de ouvir falar, mas que agora os seus olhos o contemplavam. Ele poderia ver Deus. O processo de conhecimento havia se expandido. Por quê? Porque ele ouvia apenas, era um rumor, era algo que era abstrato, era algo que não era tangível, não se pega palavras, não se pega voz, mas agora os seus olhos o contemplam. O processo de intimidade, de conhecimento de Deus havia ampliado. Por quê? Por causa das coisas negativas, da experiência que ele havia vivido, do caminhar que ele tinha tido, e isso trazia de forma uma intimidade, um conhecimento de Deus muito maior. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o texto de 1 Pedro capítulo 1, versículo 8, fala assim: a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia do quê? De glória. Nós não vemos, e é isso que ele está falando ali, mas no qual, não vendo agora, mas crendo, e aí o crer é um processo aqui crucial para que você possa o quê? Exaltar com alegria, e essa alegria ela é adjetivada com indivisível, alegria que não se divide, que é plena e cheia de glória. É interessante pensar que essa experiência, esse conhecimento, essa teologia, esse estudo de Deus, vem também pelo processo da dificuldade, mas é alimentada pelo processo da fé, do crer, do buscar. 1 Pedro 1,8. E esse texto fala justamente não apenas de uma vida de um crente, daquele que crê e que se aproxima do Senhor, mas ele fala de uma forma que esse crente se aproxima do Senhor. É uma forma com alegria indivisível, cheia de glória. E é interessante que aqui ele adjetiva esse crente, esse servo do Senhor, esse que crê, com alegria e cheio de glória. E também é interessante pensar que o evangelho vendido para nós, ou que foi trazido para nós, é o evangelho muitas vezes desconectado de alegria. É um evangelho desconectado de prazeres. É um evangelho desconectado de coisas boas, aparentemente. Mas conectado com o quê? Com apenas uma forma de viver, que é o viver do sofrimento, da dor, da tristeza. E aí não é incomum você ouvir um testemunho de alguém e falar assim:
Na época que eu estava no mundo, eu ia para as baladas, eu tomava tudo, eu fazia. Oh, que vida! Oh, que vida era aquela vida, aquele tempo. E contava com gozo no coração. E aí ele fala assim, aí eu me converti. A minha vida mudou. Agora eu sou um crente. Parece que a tristeza brotou no coração dele, e tudo que é algo prazeroso deixou de existir. Não, pelo contrário, você estava no processo de morte, a tua alegria era morte, era destruição. Agora você tem vida, e vida em abundância. E deve ter o que então no teu coração? Alegria, meu irmão, e o texto vai falar justamente isso, é uma alegria que não se divide, é uma alegria não sazonal, não circunstancial, mas uma alegria cheia de graça. E aí, a gente lembra o que o anjo disse para Maria, quando aparece para ela, bem-aventurado é vós entre as mulheres, cheia de graça. Essa mulher estava cheia de graça, porque a graça estava no seu ventre. Também em contrapartida, e se nós formos fazer o mesmo link, nós somos templo do Espírito Santo. Ele está em nós, Ele habita em nós. Então essa vida não pode ser uma vida sem mostrar os dentes. Tem que ser uma vida de quê, Gilson? De alegria. Alegria. De paz. Isso. Esse Espírito testifica que nós somos filhos de Deus, e isso muda o quê? O nosso sentido, a nossa vida, a nossa razão, o nosso pensamento, para sermos agora aqueles que têm alegria e paz no seu coração. Chama a atenção dos irmãos, o texto lá de Filipenses capítulo 3, vamos ler de 7 a 10. Assim, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. E vamos devagar com o texto. Ele fala assim, olha, então eu achava que era bom, eu achava que era lucrativo, eu achava que tinha muito valor, e aí eu encontrei Cristo, e agora eu considero tudo aquilo que tinha valor, que tinha lucro, como perda por causa de Cristo, porque aquilo me afastava de Cristo, então agora aquilo eu perdi, foi tempo jogado fora, a gente fala, aquilo foi tempo jogado fora. O texto aí é Filipenses 3, 7, tá? Versículo 8, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então eu quero mais do que? Eu quero mais de Cristo, e eu considero aquilo que dava alegria, dava prazer, que eu tenho que jogar fora, considero como refúgio. O que você faz com um refúgio? Vamos pensar assim, você está fazendo o forro da tua casa, você compra o material para fazer o forro da tua casa, e aí ele vai fazendo os recortes, e sobram umas madeirinhas desse tamanho assim, ó, pequenininho. O que o pedreiro fala que aquilo lá não é pedreiro? Não é marceneiro também? É marceneiro? O que o forreiro fala lá? Isso aí é o quê? É refúgio. O que você faz com o refúgio? Você vai guardar debaixo da cama? Você vai? Aluga uma caçamba, eles colocam na frente, fala, joga tudo esse refúgio dentro daquela caçamba e joga fora. Você elimina os refúgios. E aí ele fala assim, olha, então para mim ganhar Cristo, o que eu faço? Eu considero aquelas coisas que eu tinha amor no mundo como refúgio. Eu jogo fora, eu elimino. E será achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder
da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Paulo considerava as coisas que perdeu e que havia perdido como refúgio, e aqui também a ideia é esterco, como esterco. Aquela madeira que apodrece, o que você faz com ela? Você joga como esterco. Ele quer dizer não apenas que não as considera de valor ou com valor algum. Enquanto nós damos valor às coisas que são refúgio, esterco, nós perdemos aquilo que é realmente essencial. E conhecer a Deus é realmente essencial. Nesse mesmo pensamento, Paulo trabalha a ideia de valor e objetivo. O quão é importante Deus para você. E aí, naquela escala de valores que nós fazemos na nossa vida, nós fazemos primeiramente Deus, segundo, família, terceiro, trabalho, quarto, igreja. Vamos assim pensar, quinto, outros. E aí a gente fala assim, Deus está lá, né, em primeiro lugar na minha vida e tal. Tá, mas calma aí. Quantas vezes na semana você ora buscando a Deus? Quantas vezes no dia você busca a Deus? Quantas vezes no teu dia você para ler e meditar na palavra do Senhor? 3, 4, 5, 10 ou nenhuma? Pastor, foi corrido demais. Foi muito corrido. Eu não tive um minuto, eu não parei um segundo no meu dia para mim parar e ler a Bíblia e fazer uma oração. Então está em primeiro lugar mesmo, né? Não. Mas também é certo que ao fazer todas as coisas, o meu pensamento tem que estar sempre ligado ao Senhor. Que ao tratar da minha família, do meu filho, da minha esposa, do meu marido, do teu pai, da tua mãe, dos seus, você tem que ter com esse pensamento cristão em você. Se Cristo estivesse fazendo aqui no meu lugar, como que ele ia fazer? Qual é o processo dessa intimidade? Realmente ele tem que estar em primeiro, em segundo, em quarto, em quinto, em sexto, em 10º lugar na nossa vida sempre. Em todas as áreas da nossa vida ele tem que estar ligado com o Senhor. Contudo, o mais absurdo que possa considerar, aqui é um alerta para que quando nós estamos no caminho errado, essas dificuldades, essas nossas limitações possam sair sobre nós e para que nós possamos voltar para o caminho certo do conhecimento de Deus, do buscar a Deus constantemente. E, em certa medida, o trabalho de Cristo naquela cruz, derramar a sua vida, o seu sangue, o seu purificar, é nos reconciliar com Deus. Ah, mas ele morreu para perdoar os meus pecados. É, porque esse teu pecado faz separação de você e Deus. Então, o tirar o pecado da sua vida é para que você possa se aproximar de Deus. Porque o pecado nos faz separação. Deus é santo, plenamente santo, totalmente santo, e nele não pode ter ninguém com pecado. E aí você pode falar, pastor, então complicou, porque eu sou pecador e vou morrer pecador. Verdade, é isso mesmo, você é pecador, vai morrer pecador e vai morrer pecando. Mas o sangue de Jesus te purifica todo o pecado. E o purificar de todo o pecado é constante e plenamente. Então, o Senhor lhe perdoa, e aí você vai poder chegar diante do Senhor. Quando a nossa mente fica pensando em coisas que não têm valor algum, nós perdemos aquilo que realmente tem valor, que é Deus. E que vê só como a gente vive nesse processo pensando em coisas que não têm nenhum valor. O que você tem essa semana para acontecer na sua vida que é muito difícil? Aí você fala assim, ixi, já complicou, tem um boleto, tem uma resolução lá, tem uma decisão, tem um pensamento, preciso resolver tal coisa, preciso vender tal coisa, preciso fazer faturamento, preciso pagar funcionário, e aí vai um monte de coisas, né? O salário não vai dar para chegar no final do mês, esse mês, e assim vai. E o que a gente vive? A estresse, a ansiedade, o medo,
cada dia mais ressaltando. A síndrome do domingo à tarde. É quando começa a chegar próximo da segunda-feira de manhã. E o que a gente começa a fazer? E muitos começam a ter calafrios, começa a bater a ansiedade, começa a viver o estresse. Por quê? Porque tem a segunda-feira. Está chegando a segunda-feira, que é puxada, que é corrida, que vai ter os seus males. Quando nós ficamos pensando em coisas que não têm valor, esquecemos daquelas que realmente existem valor, e que têm valor para nós, e que é realmente importante para todos os seres humanos. Pastor, então você está falando que essas coisas minhas que estão me preocupando não têm valor? Você pode estar dando um valor demasiadamente excessivo a elas. E aí você esquece realmente daquilo que tem valor, que é Deus. E você começa a buscar mais as coisas do que a Deus. E o que o processo começa a acontecer? Você começa a se distanciar do Senhor. O povo que conhece o seu Deus. Conhecimento versus sabedoria sobre. Que são coisas diferentes. Conhecer ou saber sobre. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Jó do começo e Jó do fim. Eu conhecia, apesar de ter uma certa intimidade, ter um relato divino que ele era um servo bom, no final um servo que conhecia mais ainda a Deus e tinha uma profundidade maior. Você pode, eu quero ilustrar isso aqui, esse conceito, você pode conhecer sobre piedade sem ser piedoso? Vou perguntar novamente. Você pode conhecer sobre piedade sem ser uma pessoa piedosa? Sim? Pode. Conhecer uma coisa, ser é outra. Você pode conhecer de amor e não ser uma pessoa amorosa? Pode. Eu tenho conhecimento do que é amor, do que o marido deve fazer para a esposa, do que a esposa tem que fazer para o marido, como você tem que cuidar do teu filho, amar teu filho, mas não ser um pai amoroso, não ser um marido amoroso, não ser uma esposa amorosa. Então o processo de Deus também é da mesma forma. Você pode conhecer sobre Deus, mas não conhecer a Deus. Você pode conhecer sobre muitas coisas e não ter esse conhecimento aproximado dele. Conhece lá nós conhecemos o João Calvino, teólogo, reformador. Conhecemos sobre ele. Conhecemos a ele? Ele? Não conhecemos. É a mesma forma. Eu posso conhecer sobre Deus, mas não conhecer a Deus. Então, aqueles que são amigos do Evangelho, podem então não ter uma intimidade com Deus de fato. Apenas saber que Ele existe. Saber de relatos sobre Ele, mas não conhecer a Ele. Participa com o microfone aí para o pessoal da internet ouvir também o que o senhor está ouvindo. Isso. E como Deus coloca
porque Deus é maravilhoso e Ele vem de diversas formas interceder pela gente, nos alertar, nos mostrar, nossa, imensas formas comigo aconteceu. Não é verdade? A gente vai ver pontos como conhecer a Deus. A gente vai ver pontos desse conhecimento. E isso é fundamental. Nós vamos conhecer a Deus como? Através das Escrituras, através da experiência, como o senhor mesmo falou, né, esse processo da experiência, através das orações, e não apenas através das conjecturas, e do apenas olhar e ver. Eu posso ir lá na rejoalharia e olhar uma joia, mas eu olho de forma leiga, admiro, vejo ali e falo, que joia bonita, né? E aí você vai ver que aquela joia, a pessoa que conhece e que pega ela e que conhece, ela vai, isso tem um brilhante, isso tem uma pedra tal, e tem um monte de nome de pedras, e o ouro é sei o quê, misturado com ouro sei o quê e tal, e aí ela vai dar o valor realmente dela. Mas como que isso, ela teve essa percepção? Através do estudo do conhecimento. Como que você tem a percepção do conhecimento de Deus? Através do estudo e do conhecimento dele. Do buscar a ele, do crer nele. Temor, e aí tem o temor dele. Mas o temor ele vem do princípio do conhecer. Eu não temo aquilo que eu não conheço. Eu tenho que saber algo que mais ou menos o que é. Está vindo um terremoto de escala 8 lá, escala Richard 8. Pronto. O cara que sabe o que é isso, ele fala assim, misericórdia, vai cair tudo. É? Não sei não. É mesmo? Rapaz, olha, falou, mas não ouvi, não entendi nada. É a mesma coisa que você pega aqueles relatórios de exame, que você vai falar assim, tá, mas o que esse cara falou? Pega acórdão de advogado. Fala, o que esse cara disse? Fala de que você vai ser preso. É isso, né? É isso, né? Fala, calma aí, não. Mas o conhecimento da causa te traz temor. Nós só vamos temer a Deus se nós conhecemos a Deus. Por que o ímpio não teme a Deus? Porque ele não conhece a Deus. Porque se ele conhecesse a Deus, ele iria temê-lo. Mas pelo processo do conhecimento que ele não tem, ele não teme. Quando ouvimos algo que está fora da teologia reformada, nós que somos de teologia reformada, o que a gente faz? Até dói o ouvido e fala, meu Deus, esse dia eu ouvi uma pessoa falando da perda da salvação, não sei o quê. Quando eu ouvi aquilo lá, eu falei, ai, doeu aqui, cara. Não, calma, volta lá, refaz aqui. Você perde a alegria da salvação, você perde, né, o gozo de viver nesse mundo, você perde tudo isso. Você perde bênçãos sem medidas que você teria, mas você não perde a salvação. Nós, da teologia reformada, como cristãos da teologia reformada, temos muita alegria e muita teologia sólida. Mas também nós aqui não podemos parar nesse processo. Devemos seguir o processo contínuo de conhecimento. Quando somos indagados com a pergunta, como alguém pode conhecer a Deus? Facilmente podemos fazer até um roteiro de conhecimento de Deus. E aqui a gente pode falar assim, só é possível conhecer a Deus através de Jesus Cristo, da morte, ressurreição e mediação dele, de Cristo Jesus, que é sola Christus, da Reforma Protestante. Você só pode conhecer a Deus através da palavra, que também é um sola da Escritura, somente as Escrituras, a palavra de Deus, que me aproxima dele e me revela a Deus. Você só pode conhecer a Deus através do Espírito Santo,
que te revela o que a palavra traz para você, que testifica em teu coração essa verdade. Você pode conseguir conhecer a Deus através do exercício da fé. E como exercitamos a fé? Na vida diária, crendo, esperando, orando, clamando ao Senhor, com fé, chegando ao trono do Senhor, dizendo: Senhor, me ajuda nessa questão. Eu tenho fé que as coisas vão acontecer conforme a vontade do Senhor, através da fé. Contudo, podemos notar que são raras as marcas do Espírito no meio dos evangélicos, principalmente com o aspecto da alegria, da bondade, da liberdade do Espírito. Conhecemos a Deus com todos esses meios, mas parece que a prática está desconectada com o processo final, que é a alegria abundante, é o júbilo, é a bondade, a liberdade de espírito. Me admira pessoas que passam por dificuldades, que não têm condições de perdoar o outro, que vivem sem falar com o outro. Pessoas que vivem na mesma igreja, que têm dificuldade de relacionamento, ou dificuldade de falar de Cristo, ou dificuldade até de vir à igreja. Por quê? Porque eu tenho medo do Covid. Mas calma aí, um pouquinho. Já passou 2 anos. 2 anos não, 1 ano e meio já, né? Que já está liberada, está tudo, voltou. E daí? A alegria e a liberdade e a bondade devem estar dominando nosso coração. Pessoas que são extremamente más, não bondosas. A igreja deveria ser esse lugar. E quando eu falo igreja, eu não estou falando especificamente da nossa, tá, irmãos? Estou falando do contexto igreja geral. E que vê só, aqueles que não vêm à igreja, à comunidade, ao corpo de Cristo, ainda relatam que estão em comunhão com Deus, mas você não pode estar em comunhão com a cabeça sem estar em comunhão com o corpo. Se está em comunhão com a cabeça, você tem que estar com comunhão com o corpo também. É uma cabeça sem corpo, né? Na mitologia nós temos a mula sem a cabeça, né? Mas não a cabeça sem corpo, né? Fala lá. Então, a questão muito importante da pastor que fala, né, que a gente tem o conhecimento, e o mais importante de tudo é vivermos com Deus, né? E, por exemplo, o senhor citou o caso, né, de segunda-feira, né? Porque o pessoal não põe lá segundou, né? As preocupações todos nós iremos ter, né? Mas para quem a gente vai recorrer, né? Então, isso é muito importante, estar dia a dia, né, caminhando com Deus. E esse parâmetro do sextou é sair do trabalho. Não vou ficar de folga. E não tipo, vou adorar o Senhor nesse final de semana junto com meus irmãos. Não, pelo contrário, estou sem serviço. Não estou sem serviço. O teu serviço continua como estava durante a tua semana para servir a Deus, e no lugar que você está inserido, lá na empresa, no lugar que você está vivendo, como também no final de semana, você também tem esse conhecimento. Um pouco de conhecimento de Deus é mais válido do que um grande conhecimento acerca de Deus. Um pouco conhecimento de Deus, da fonte direta, dele especificamente, é muito melhor do que muito conhecimento acerca dele, e não do objeto direto, mas do objeto indireto. Quer ver só? A pessoa que estuda a geografia, a natureza, tem muito conhecimento da criação de Deus, mas muito pouco conhecimento de quem é Deus. Dá para entender isso? Quando eu estava lá no sul, nós visitamos uma caverna,
E aí estava um pessoal lá, aqui de São Bernardo, inclusive. Encontrei eles lá em Urubici, olha só, em Santa Catarina. Pessoal, um professor lá com os 3 alunos. E aí eles estavam analisando a caverna. Que aí ele falou que a caverna não era caverna. Era um outro tipo de coisa lá, não era caverna. E que aquela caverna, bem provável, tinha sido cavada pelos bichos preguiças, pelos gigantes que haviam naquela região. E eu fiquei olhando e falei assim, rapaz, um buraco gigante cavou lá. Falei, cara, pode até ser, né? Mas Deus é grande mesmo, porque fez um bicho para cavar numa terra desse jeito aqui, não é maravilhoso, qual é? Essa daqui foi cavada por sei o quê, tantos 1000 anos atrás, milhões de anos atrás, sei o quê. Pá, Deus é grande mesmo, porque fez um bicho cavar um negócio desse aqui, que não sai para lugar nenhum. Ele tem que ter marcha ré, né, para sair de lá, porque e assim vai. Esses conhecem da criação de Deus, mas não conhecem a Deus, que é muito diferente. Passa o microfone lá, ó. Ali, isso. Eu acho que é como um trabalho, né? Você aprende, você estuda, e depois você vai aprender, você aprendendo na teoria, depois você vai aprender na prática, né? Sim. Mas essa prática tem que estar conectada em ver Deus ali, né? No processo. Você né? lê a Bíblia e o que você leu, você vai praticar. Isso, perfeito. A prática é do exercício da fé. Esse exercício da fé, que é a prática do meu dia a dia. Que aí, independente se é segunda, se é sexta, se é sábado, se é feriado prolongado ou não, eu estou servindo a Deus em todo instante. Nós não deixamos de ser servos. Aqueles que conhecem o seu papel e sabem o seu lugar, não deixem de ser servo. Ele só está servindo em lugar diferente. Mas ele é servo de Deus que serve em todo lugar. Conhecer a Deus me dá esse parâmetro de quem Ele é e de quem eu sou. Você quer se conhecer? Busque a Deus. Dentro da filosofia, dentro da psicologia, o conhecer é olhe para dentro. Mas dentro da teologia, o conhecer é olhe para Deus. E aí, o ser humano está cada dia mais perdido. Porque ele está olhando para dentro, e o que ele está encontrando? Um vazio, um nada. Uma vida sem sentido. Uma vida da busca do abismo, do que tem no fundo do abismo. Olhe para dentro de você, faça o que está no teu coração. Calma aí, pera um pouquinho, porque o coração é danoso, o coração é enganoso, é danoso e enganoso. É desesperadamente corrupto, é isso mesmo, desesperadamente corrupto. E quando você olha para dentro de você, você fala assim, cara, não estou conseguindo enxergar nada, não estou vendo nada. Mas quando você olha para a luz, quando você olha para Deus, você vê o quê? Você vê a plenitude de todas as coisas. Você vê o Criador que nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Quer se conhecer? Biblicamente, olhe para o Criador, olhe para Deus. Calvino já disse isso no primeiro capítulo das Institutas. No primeiro livro das Institutas ele fala isso. Quer conhecer você? Não fique olhando para dentro de você, olhe para Deus, porque quanto mais você conhece a Deus, mais você vai se conhecer. E esse processo também vai ser inverso. Quanto mais você se conhece olhando para Deus, mais você vai conhecer a Deus. É um processo cíclico que ocorre constantemente. Mas ele não parte do princípio do olhe para você, para depois olhar para Deus. Não, ele parte do princípio, do ponto de origem, olhe para Deus. Depois olhe para você, que você vai se conhecer melhor. O ponto de origem não está em nós. O universo não está ao nosso serviço. Nós não somos a base do universo, mas a base do universo é Deus. E devemos sair do ponto de origem para conhecer a criatura ou os seus filhos. Fala no microfone.
Jesus mesmo disse isso em simples 3, 4 palavras. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Que aí o que ele vai fazer quem vem a ele? Vai aliviar, né? E eu vos aliviarei. E a gente vai com toda a simplicidade e humildade, e nesse convívio nós vamos tendo essa intimidade com o nosso Deus, que é a coisa mais maravilhosa. Verdade. Com todo respeito, mas com toda intimidade. Essa intimidade não tira o respeito, né? Não elimina o respeito. Mas é um processo de aproximar e conhecer. Meus amados, não estamos nem no meio do nosso estudo de hoje, a gente vai ficar aqui, semana que vem a gente continua de onde nós paramos, mas é um processo de conhecer a Deus, busca o Senhor. Eu já faço o desafio para você nessa semana, leia mais a Bíblia, ore um pouco mais, tire 2 minutos, 5 minutos, para meditar, para ouvir, para buscar a esse Deus que se revela a mim e a você, para mostrar quem Ele é e o que Ele faz em nossas vidas. Baixa a cabeça, vamos orar. Obrigado ao Pai, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e tudo que existe. Clamo a Deus para que o Senhor venha derramar graça, misericórdia, falar conosco e nos abençoar cada dia. Que a Tua palavra, que é viva, eficaz, que é instrução, venha nos orientar nesse processo da caminhada, do conhecer ao Senhor, Pai. Agradecemos porque tudo que foi revelado nas Escrituras são para nós, é para mim e é para cada crente ao redor dessa terra. Que sejamos, ó Pai, verdadeiras testemunhas da graça, do amor e do cuidado divino, Pai. Que nós venhamos receber cada dia mais o Teu cuidado e a Tua proteção. Ampara-nos, ó Deus, como filhos amados. E que nós venhamos sempre estar dispostos a abrir mão das coisas que nós achamos que têm valor, que são importantes, para realmente ver aquilo que tem valor e que tem real importância para nossas vidas, que é o Senhor em nós. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém. Deus abençoe, meus amados. Obrigado.